Boa noite, galera. Quinta fase. Prazerzão estar aqui com vocês. É mesmo vivendo essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, mas é um prazer dar a vocês boas-vindas, saber que não vai ser fácil esse ano, mas que estaremos juntos, por enquanto, dessa forma, para logo mais estarmos efetivamente juntos, apresentados para aqueles que eu ainda não conheço, mas revendo aqueles que eu já tive contato, já dei aula no ano passado, tá certo? Quinta fase é uma fase que está no meio da conclusão do fundamental. Nós trabalhamos com os sétimos e oitavo anos, junto de uma fase só, que seria justamente a quinta fase. Teremos muitos assuntos de história, muitos assuntos de educação para o trabalho, muitos assuntos de geografia, muitos assuntos de ensino religioso. Sou professor dessas 4 disciplinas com vocês, tá certo? E eu gostaria muito que nos mantivéssemos atentos, nos mantivéssemos atualizados, vendo nas nossas salas virtuais as aulas que vão sendo postas, lendo os textos que nós vamos entregar a vocês. Queria dizer que vai ser um prazer trabalhar com vocês, mesmo que dessa forma, tá certo? Vai ser por pouco tempo, voltaremos de novo a nos encontrar, voltaremos a ter as nossas aulas como nós estávamos tendo, enfim, tudo isso vai passar e nós vamos retornar a termos aquela vida que a gente chama de normal. Pois bem, vamos lá. Gente, hoje é aula de história. Primeira aula de história do ano para vocês vai ser hoje. Repare bem, a história, ela é uma linha. Muita gente fala que a história é uma novela da vida real. Se nós pegarmos e, assim, se nós entendermos que os fatos históricos eles foram pregados num fio condutor chamado linha do tempo, nós vamos ver que a história é uma novela da vida real e que só termina hoje. Amanhã, depois de amanhã, depois, a história é contada sem parar. Os fatos históricos vão sendo concatenados, unidos uns com os outros e formam a história da humanidade. Na quinta fase, nós estudamos, na quarta fase, nós estudamos a pré-história, nós vimos as primeiras civilizações, nós vimos um pouquinho de Grécia e um pouquinho de Roma. Agora, na quinta fase, a gente começa justamente com o final do Império Romano. Por quê? Porque nós vamos entrar num assunto aonde o Império Romano ele vai ser a base de construção para esse novo mundo que surge. Repare bem, como nós estamos meio precários de ferramentas, por enquanto utilizarei essa forma bem simplesinha, mas que é eficaz. Repare bem esse quadro. Toda vez que eu mostrar o quadro para vocês e vocês notarem que não está dando para ler ou ver, não tem problema. Vocês param o celular e aumentam a tela do jeito que vocês quiserem, sem pressa, porque está gravado, tá certo? Então olhe bem esse quadro. Se você conseguir notar nesse quadro, você vai ver que há divisões aqui, ó, né? Você tem o período de história, né? Você está vendo o período de história. Aqui você tem a pré-história, que é dividida em período paleolítico, período neolítico, idade dos metais. Você está vendo aí? Pronto. E aqui embaixo você tem a história propriamente dita, que você vai ter a idade antiga, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea. Na quarta fase, nós estudamos isso tudo aqui, ó, isso tudo, até a idade antiga. Nesse exato momento, nós vamos começar a idade média. Praticamente, a quinta fase vai estudar a idade média e a idade moderna, tá certo assim? A gente vai pegar esses dois assuntos durante o ano todo. Esse quadro aqui, periodização da história, ele não pode ser esquecido. Muito bem? Pronto. Esse é o nosso primeiro. Então,
Sabemos agora que nós vamos estudar um período da história chamado de Idade Média. Repare bem. Idade Média. Gente, dentro da Idade Média, nós vamos ter um assunto chamado de feudalismo. Mas antes disso tudo, bora entender um pouquinho como é que começa, certo? Olha só. O maior império que o mundo já viu disputa com o Império Mongol, como um dos maiores impérios do mundo, governado por Gengis Khan. O maior império do Ocidente, dessa parte da Terra que a gente vive, foi esse império aqui, o Império Romano. Olha o tamanho desse império, gente. Gente, a Europa toda, praticamente a Europa toda, era dominada por esse império. Aliás, espera aí. É porque eu estou olhando. A Europa toda era dominada por esse império. E mais a Ásia. Olha só. Grécia, Itália, praticamente quase metade do planeta, aliás, boa parte do planeta era governada por um império, que era o Império Romano. Roma vai governar o mundo por muito, muito tempo. Roma vai influenciar muita coisa no mundo. Hoje, se você é cristão e você agradece ao Império Romano. Por quê? Porque Roma conquistou o território que depois vinha a ser Portugal. Conquistou a Espanha, que depois viria a ser um território que depois viria a ser o país da Espanha que nós conhecemos hoje. Conquistou o território que hoje é a Inglaterra. Então Roma praticamente conquistou a Europa toda, e quando Roma se converteu ao cristianismo, ela fez questão de todo o povo que ela governava, que ela conquistava, tinha que ser cristão. Daí porque portugueses, ingleses, espanhóis, todos eles viraram cristão. Cada país que eles foram conquistando tinha que ser cristão também. Então, se você é cristão, Portugal colonizou, a gente vai ver isso, Portugal conquistou o Brasil e automaticamente o Brasil passou a ser cristão. Você é brasileiro, você é cristão, quase metade do mundo é cristão, justamente por conta da expansão do Império Romano. Olha só. O Império Romano, ele vai governar o planeta, ele vai ser formado por um grande império por muito tempo. O que é que aconteceu? Lá por volta do século V, 400 e pouco depois de Cristo, o Império Romano estava muito grande. As conquistas fizeram com que o império tivesse que também desenvolver uma técnica de manutenção da sua organização que, à época, no finalzinho do século V, não estava dando efeito. O Império Romano estava passando por dois grandes problemas. Um é interno. Como ele era muito grande, olha só. Como ele era muito grande, ele passou a... E outra, o trabalho executado aqui no Império Romano era um trabalho escravo. Cada população conquistada automaticamente era escravizada. E assim, a quantidade, o número de escravos foi aumentando muito. Então você tinha uma crise interna, várias rebeliões. Tem uma série muito boa chamada Espartacus, que vai contar. Espartacus foi um grande guerreiro, um líder escravo que rebelou contra o Império Romano, e é uma história assim fantástica. Você tinha então rebeliões internas, as pessoas que eram conquistadas não queriam se tornar escravas, e você tinha invasões dos povos que notaram a fragilidade. Então Roma, ela cresceu demais. O trabalho em Roma, a mão de obra de Roma era o trabalho escravo. Nesse exato momento, quando Roma cresce demais, quando Roma se desenvolve demais, ela não tinha estrutura para manter a ordem do império tão grande. E aí nós vamos ter um colapso total. O Império Romano vai dividir, vai se tornar um império do Oriente. Gente, se eu pegar o planeta Terra e dividir, você tem em cima norte, embaixo sul, do lado direito leste, do lado esquerdo oeste, né? O planeta Terra, se isso aqui fosse o planeta Terra. Se eu pegar e dividir no meio, então você vai ter no seu lado direito leste o Oriente e do seu lado esquerdo oeste o Ocidente.
Então, a parte oriental, ela vai se manter, mas a parte ocidental não vai aguentar. Ela vai se dividir. Essa divisão, nós vamos ter no lugar de um vasto império, nós vamos ter grandes propriedades que vai ter um nome muito importante para se lembrar. O nome dessas propriedades vai ser feudo, F-E-U-D-O, feudo. É daí que vem o nome feudalismo. Repare bem, ó, o feudo ele vai gerar a riqueza e a pobreza neste ambiente. Por 1000 anos, a Europa vai viver dessa forma. As propriedades divididas, não estou falando de terreninho não, fazendinha não, eu estou falando de propriedade enorme. Tinha as pequenas propriedades, eu estou falando de propriedade do tamanho de um país hoje. Um imenso território, aonde quem vai ser o soberano, o chefe bárbaro, que invadiu e conquistou parte do Império Romano. É daí que nós começamos um novo período da história. Falei para vocês da pré-história, falei para vocês na quarta fase da história antiga. O novo período da história nasce com a derrocada, que alguns autores vão falar, com a quebra do Império Romano. O Império Romano, quando ele se esfacela, se desintegra, nós vamos ter várias propriedades, sendo dono dessas propriedades um senhor chamado de senhor feudal. Ah, então você tem feudo, que é a propriedade, não se preocupem. Tudo que eu estou falando para vocês, eu vou utilizar textos, mandarei textos na nossa pasta, dentro da nossa sala. Vocês vão ter história, matemática, geografia, tudo lá. Então é só você ir lá que você vai ver aula 1, essa aula aqui vai estar um textozinho. Se a gente for trabalhar com filme, fique tranquilo que eu dou o link. Tudo que eu falar aqui, eu vou tentar passar para vocês através das pastas, tá certo? Então bora lá. Feudo, que é a imensa propriedade. O período dessa história, um novo período da história da humanidade vai ser chamado de Idade Média, o feudalismo, que vai ser... Como é que a economia vai se dar aqui? Hoje nós vivemos no capitalismo. No final nós vamos entender a diferença, certo? Mas aqui agora sim, feudalismo. E quem mandava era o senhor feudal. Ô professor, eu não consigo ver isso que o senhor está desenhando não. Você dá um pause, aumenta a tela que você vai ver, tá certo? Fique tranquilo quanto a isso. Gente, eu gosto muito de contar histórias para minha menina. Eu conto histórias o dia todo, nesse período mesmo que a gente está vivendo, essa pandemia. Eu estou assim, virando nos 30 para tentar dar alguma coisa assim para ela, que ela se sinta mais alegre, mais à vontade, menos estressada, que você sabe que criança estressa até mais do que adulto. Ela tem 5 anos, então eu brinco muito com ela. E eu tive o prazer, rapaz, dela gostar demais de aventuras, histórias de cavaleiros, histórias de damas. Menino, eu acho muito interessante quando a pessoa, quando criança, não é aprender as besteiras que a Disney fala não, viu gente? É você entender que existia um mundo novo, um mundo onde tinham damas, onde tinham castelos, e que esse mundo não é só um faz de conta. Toda história de ficção, ela tem que ter por base a realidade. Esse mundo realmente existiu, viu galera? Esse mundo existiu. Desse mundo nós vamos ter imensas histórias de cavaleiros, imensas histórias de, e não chame isso por favor de brinquedo, isso é colecionável. Ó, isso aqui não é para brincar, isso é só para colecionar, tá? Brinquedo de gente grande, é isso aqui. Nós temos nesse mundo feiticeiros, magos,
Nós temos nesse mundo criações de filmes. Muitos filmes foram criados com base em livros. Esse livro mesmo, ó, ele vai contar a história de um mundo imaginário. Teve até uma série muito famosa, A Guerra dos Tronos, né? Que você vai ter um conto de ficção com base na Idade Média. Há quem diga até que é a Idade Média da China. A China também teve Idade Média, que depois a gente vai ver. Esses livros, todos esses livros do Senhor dos Anéis, que são livros de ficção, livros de aventura, o autor, quando escreveu esses livros, ele escreveu com base em alguma realidade. No nosso caso, a realidade aconteceu lá no século V, há mais ou menos 1500, 1600 anos atrás. Esse mundo ele foi criado, aliás, ele foi vivido realmente por seres humanos, por pessoas, numa data muito, muito distante. Uma dica para vocês: quando vocês estudarem história, vocês não podem, de forma alguma, querer comparar a vida de vocês atualmente com a vida anterior, sem levar em consideração o jeito deles viverem. Você não pode querer que uma pessoa viva com internet, uma pessoa viva, se nem energia tinha, não tinha satélite. As pessoas não sabiam nem se a Terra era redonda. Aliás, não sabiam de jeito nenhum. Era um mundo totalmente diferente do mundo que a gente vive hoje. Isso é muito, muito importante para você entender a Idade Média ou outras idades, outros períodos antigos. Pare bem. Olha só. Prestem muita atenção, dê um pause aí de 10 segundos, visualizem bem isso aqui. Isso aqui, galera, é um feudo. Claro que não é só isso não, viu? Atrás desses desenhos dessa linha, você tem aí uma quantidade de hectares de terra imenso. Isso aí seria o centro. Você tem um castelo, você tem vilas, você tem floresta, você tem áreas de plantação. Repare bem, ó, você pode até pesquisar no Google imagem, colocar assim, imagem de feudo, e você vai ter uma série de desenhos. Quem assistiu Shrek sabe que onde o Shrek vive, no pântano, tem uma floresta e tal, aquilo é também da Idade Média. Qualquer filme de aventura, Robin Hood, qualquer filme de aventura que passa mais ou menos ali onde tem floresta, campo, spa, é Idade Média. Tem um filme muito bom, chamado Coração Valente, é lá na Escócia, lá na parte norte e tal. Lá, aquele filme passa na Idade Média. O que o ator principal, o personagem William Wallace, ele vive na Idade Média. Então, esse aqui era um padrão de mundo vivido na Europa. Você tinha um castelo, você tinha a igreja, você tinha a vila das pessoas mais pobres, você tinha então um mundo criado, bosques e tal, mas isso tudo dentro de uma estrutura fechada, rígida, onde você tinha um comando que era o senhor feudal. Certo? Bora lá. Gente, ó, primeira coisa que nós vamos aprender. Quando o Império Romano se esfacelou, cada feudo ficou sendo propriedade de um indivíduo chamado senhor feudal. Esse senhor feudal, ele vai criar uma nobreza, um grupo de pessoas que se diziam nobres, superiores à maioria daqueles indivíduos. Nós vamos ter então a nobreza formada por um senhor feudal. Essa descentralização, olha a palavra difícil, essa descentralização, olha bem, essa descentralização, descentralizar é deixar de ser central. Descentralizar é quando você divide, espalha. O mundo feudal não era governado mais por imperador romano, tudo por imperador romano. O mundo feudal era governado, cada feudo tinha o seu dono.
Um feudo, gente, não se comunicava praticamente. A pessoa que vivesse num feudo, vivia naquele feudo e não tinha contato com o outro, não. O mundo que nós estávamos vivendo antes da pandemia, onde a conexão de informações, pessoas indo para um país para o outro, tudo isso era impossível nessa época. O povo estava com muito medo. Quando o Império Romano fala, quando Roma é invadida, o povo que vivia nas cidades vai para o campo. É o que nós chamamos de ruralização. As pessoas que viviam nas cidades, elas vão para o campo, para a floresta, buscar uma vida melhor, porque nas cidades não dá mais. As cidades vão ficar longe, lixo, abandonadas, quebradas, porque elas foram invadidas. E aí você vai ter uma grande quantidade de pessoas indo para o campo, indo para as florestas, indo para viver de uma forma no meio rural. Então, é assim, ó, haverá uma descentralização e a economia era baseada na agricultura de subsistência. Eu plantava para comer. Nunca se esqueçam disso. Na pirâmide social, olha, isso aqui, você tinha no topo o senhor feudal. O senhor feudal era o chefe bárbaro que invadiu e conquistou. Aqui embaixo do senhor feudal, ó, você tinha o clero. O que é o clero? A igreja. O que é que fazia a igreja? A igreja era a detentora do saber. Repare bem, a frase, quem tem poder tem saber, ela é muito característica dessa época. A Igreja Católica tinha o maior grupo de pessoas que sabiam ler, que sabiam escrever. Os monges que viviam nos mosteiros eram copistas, copiavam toda a história, porque eles sabiam que quanto mais eles estudavam, quanto mais eles aprendiam, mais eles poderiam sobressair aos demais, porque a sociedade medieval ela era de 90% a 95% analfabeta. Então, eles eram os detentores do poder pelo fato de saber ler, saber escrever, estudar, terem a verdade nas suas mãos. Então, você tinha o clero, embaixo você tinha os nobres, condes, marqueses, enfim, os nobres e cavaleiros, que eram muito bem, serviam para a guerra, a luta, o comando, eram generais, militares que viviam por ali e ajudavam a manter o senhor feudal no ápice. E embaixo de tudo você tinha a galera que se lenhava, que se lascava, que trabalhava, que eram os servos. Os servos eram muito numerosos, tinham bastante filhos, famílias imensas, não tinham nada a não ser a sua força de trabalho. Qual a diferença básica do servo para o escravo? O escravo, em Roma, primeiro, a escravidão romana era basicamente branca. Você vai ter uma escravidão negra no Brasil e na América, pegando da África, 1000 anos depois disso aqui. Então, isso aqui é